O domingo foi de folga para o grupo de jogadores do Internacional e em meio a uma crise que está estabelecida no clube dentro do Campeonato Brasileiro. A derrota para o Fluminense escancarou tudo isso e explodiu a necessidade de uma remobilização do elenco para a decisão contra o Galo Mineiro no próximo final de semana, em meio a tensões vindas da torcida que protestou na chegada do Aeroporto Internacional Salgado Filho. E o vice de futebol, José Olavo Bisol, saiu do silêncio. Em sua rede social, o Twitter, ele disparou contra a imprensa, justificou o momento ou tentou justificar o momento e pediu o apoio do torcedor, distorcendo a verdade em algumas situações. A gente fala também a respeito da promoção feita pela direção do Internacional para o jogo do próximo final de semana. Portões praticamente abertos no estádio Beira-Rio, convocando a torcida para ajudar o Inter a se salvar dessa. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 26 de outubro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando sobre o dia do Inter, que foi um dia de folga para o grupo de jogadores e a reapresentação só acontece nesta segunda-feira à tarde, quando o Ramon Dias começa a trabalhar o time pensando no final de semana, quando o Inter pega o Galo em casa pelo Campeonato Brasileiro. Mas, óbvio, o ambiente é absolutamente turbulento em função de tudo o que o Inter está vivendo na tabela de classificação e em meio a uma crise que está estabelecida e que só se acentuou a partir da derrota no último sábado para a equipe do Fluminense, tá? E essa crise estourou na chegada dos jogadores, que foi absolutamente turbulenta em Porto Alegre. Eu trouxe alguns detalhes disso no Diário do Inter KTO de ontem, mas o Lucas Dias, no seu canal do YouTube, o Lucas Dias Repórter, trouxe imagens detalhadas e que falam muito sobre o ambiente do Internacional. Primeiro, o presidente Alessandro Barcelos e D'Alessandro saindo antes dos demais e em um momento onde a confusão ela estava contornada. Os jogadores aos poucos foram saindo, aqueles que deixariam o aeroporto de carro, e alguns deles tiveram que voltar. Caso do Pablo, jovem lateral esquerdo, que inclusive entrou na segunda etapa na partida contra o Fluminense. Ele vai para o carro visivelmente nervoso, visivelmente preocupado, o lateral esquerdo, e é chamado pelos seguranças para voltar para a área interna do aeroporto, porque os torcedores voltaram e fizeram protestos diante do ônibus do Inter, que ainda não havia saído àquela altura. Um ambiente de pura tensão que o Lucas Dias relatou no canal do YouTube dele, você pode conferir por lá. Na tarde deste domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal dando mais detalhes sobre o ambiente do vestiário do Internacional, que é, sim, um ambiente de crise estabelecida. Uma crise que envolve também uma falta de harmonia neste momento entre direção do Internacional e grupo de jogadores e uma crise técnica em vários setores. Eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desse domingo, onde eu falo o jogador que está deixando muito insatisfeita a direção do Internacional e qual a percepção dos jogadores em relação à direção nesse vídeo que eu gravei aqui, tá? Mas o dia ele acabou sendo marcado também, obviamente, por muitas repercussões críticas em relação ao momento do Internacional, e um dirigente do Inter saiu do silêncio. O José Olavo Bisol não quis conceder entrevista na saída do estádio do Maracanã, assim como o D'Alessandro também não quis, o André Mazzucco também não quis. Eles não quiseram, naquele momento, dar explicações ao torcedor sobre o momento ruim vivido no Campeonato Brasileiro e a derrota que aconteceu lá no Rio de Janeiro, tá? Mas, em sua rede social, o Twitter, Bisol desabafou. E foi com essa sequência aí, tá? Eu vou lendo o que disse o José Olavo Bisol, porque existem algumas questões de verdade que eu preciso torcer, que o Bisol acabou distorcendo e que eu vou dar um contexto dentro do que ele trouxe aqui, tá? O primeiro post foi: o torcedor está sofrendo e nós também. Cada derrota dói, mas ninguém aqui se esconde.
Trabalhamos dia e noite para mudar este cenário, com humildade, cobrança e compromisso. O Inter é maior que qualquer pessoa ou fase. Tá, um discurso clichê aqui do José Olavo Bisol. Depois ele segue. Já fizemos autocrítica, reconhecemos erros e seguimos firmes na busca por soluções. O torcedor não ouviu nenhum erro sendo conhecido por parte da direção, tá? Pelo contrário, sempre que questionada sobre os seus erros, a direção nunca cita quais os erros. A direção coloca justificativas. O José Olavo Bisol ontem concedeu uma entrevista para a Amazon, que transmitiu o jogo entre Fluminense e Internacional, dizendo que eles foram pegos de surpresa pelo desempenho do time pós-Copa, pós-eliminação nas Copas, e que se foi focado em se classificar nas Copas, porque era a chance de título. Mas não coloca isso como um erro, como uma estratégia equivocada, não coloca as janelas como janelas mal feitas. Eles não assumiram nenhum erro ainda, tá? E ele segue. Mas é importante, não se deixem contaminar por quem distorce a verdade em busca de engajamento. Muitos falam sem compromisso com o clube, movidos por interesses que nada têm a ver com o Inter. De fato, por exemplo, o meu interesse aqui não é ajudar o Inter, meu interesse aqui é fazer o jornalismo, né, que da maneira mais profissional, com a maior credibilidade possível, para que vocês assistam. Até aqui tudo bem. Qual é o interesse do José Olavo Bisol? É o Inter ou é se reeleger? Só coloca essa ponderação aqui, esse contexto. Aí ele segue. O momento pede união, não divisão. Direção, jogadores e torcida. Juntos, somos mais fortes que qualquer crise. Com verdade, trabalho e o apoio da torcida, vamos virar essa página. Seguimos acreditando, sempre ciente dos desafios. Repetido esse discurso, né? Ele já havia pedido esse apoio do torcedor antes. Momento propício para especulações e inverdades, baixando o nível das informações, muitos querendo achincalhar o clube e a honra das pessoas. Cobranças internas são permanentes e o clube nada deve aos atletas. O que combinamos está absolutamente em dia. E aqui está uma verdade distorcida pelo vice de futebol colorado, José Olavo Bisol. Ele coloca, e aí aqui vai em relação à informação que a gente sempre cita aqui, e hoje o Alexandre Ernest trouxe uma repercussão importante para essa informação que o próprio Inter já confirmou, que existem atrasos com o elenco do Inter. E existiram atrasos com o elenco do Inter ao longo do ano. E ele coloca, o clube não deve nada aos atletas. O que combinamos está absolutamente em dia. E esta é uma verdade distorcida. O Inter atrasou diversos meses dos direitos de imagem dos jogadores. Só que o que acontecia? O Inter atrasava, era para pagar a folha dos direitos de imagem em março. Eles não iam pagar, eles chegavam, a gente não vai pagar em março. A gente vai pagar esse valor que a gente deve em março em 10 prestações. Beleza? O grupo, sem poder rejeitar, beleza. E esta repactuação que ele cita, e que de fato aí parece não haver um atraso, porque sempre que é um atraso, o Inter vai lá e repactua e promete pagar ali na frente. O que não significa que não existe atraso. Significa que não existe atraso com a renegociação. Agora, os valores e datas previstas nos contratos para os pagamentos não foram cumpridos. Eles estão em atraso. E aqui há uma verdade, outra verdade, distorcida pelo vice de futebol colorado, José Olavo Bisol. Ele segue. Muito além do momento que vivemos, e este é o foco do momento, precisamos entender e debater os desafios para os próximos anos. Ele quer debater os próximos anos, muito além do momento. Não, tem que debater o momento. Porque, dependendo do que vai acontecer até o final do ano, não vai ter próximo ano. Ele segue. Somos a 13ª folha do futebol da Série A e a 12ª em investimentos. O problema é mais profundo. Outra verdade distorcida por José Olavo Bisol aqui, tá? Por quê? A 13ª folha salarial, a partir do momento em que o Inter despachou 13 jogadores na metade do ano e não trouxe reposições. Só por isso. Porque o Inter optou por, na metade do ano, após a eliminação nas Copas, diminuir a folha e mandou 13 jogadores embora
que não tiveram reposição. No início do ano, o Inter não era a 13ª folha salarial do Campeonato Brasileiro. Não era. Mas aqui, outra verdade distorcida pelo José Olavo Bisol. 13ª folha de futebol da Série A. Sim, agora. E o resultado a gente está vendo. O Inter está em 15º, brigando para não cair. Sendo que boa parte dos pontos que foram conquistados foi com uma folha bem mais cara do que a de agora. E aí ele disse que o problema é mais profundo. Um desabafo do José Olavo Bisol, que eu contextualizei e contestei algumas situações que ele trouxe aqui, mas foi ele saindo do silêncio e trazendo a sua comunicação com o torcedor, tá? Dito isso, duas informações importantes. A primeira, o Santos empatou, tá? O Santos empatou nesse final de semana e com isso diminuiu a distância para o Internacional, mas não encostou no Inter. É um resultado bom para o Inter, tá? O Santos tem 32 pontos, é o 16º, com 29 jogos. Tem um jogo a menos do que o Internacional e isso é importante dentro do contexto. A zona de rebaixamento tem Vitória com 31, Fortaleza 27, Juventude 26. O Inter ainda está a 4 pontos da zona do rebaixamento. E o Inter chama e convoca de novo o seu torcedor e faz uma super promoção de ingressos para o jogo do próximo final de semana contra o Galo. E é simples de entender essa promoção de ingressos. Sócio torcedor não paga, nenhum sócio paga ingresso para o jogo contra o Galo. O sócio que já tinha direito a ingresso mediante check-in vai poder levar um acompanhante. E quem não é sócio, ingresso nas áreas livres a R$20. Além disso, setor de cadeiras locadas diminuiu bastante, tem ingresso a R$50 para quem não é sócio, tá? Promoção importante feita pelo Internacional nessa tentativa de encher o Beira-Rio, convocar o torcedor para apoiar e ajudar a tirar o Inter deste momento. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Nesta segunda-feira tem um único jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro e é nesse jogo que a gente vai focar aqui, tá? Segunda-feira a gente tem pelo Brasileirão Fluminense, pelo Brasileirão nesta segunda... Temos 2 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, tá? Chapecoense e Operário, Atlético Paranaense e Amazonas, tá? 2 jogos legais para você apostar. Joga na KTO com responsabilidade, aproveita, faz uma odd legal para concorrer lá na Liga do Milhão KTO. Lembrando que é o site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!